estamos hoje conversando com a neurologista, a doutora Sônia Bruck, sobre o uso de medicamentos à base de maconha e para que tipo de doença. Afinal de contas, né, doutora Sônia, tem muita fake news e muito vídeo, muita informação disseminada hoje pela internet, e as pessoas acabam ficando muito inseguras, né, em relação a isso. Também em função de todo o preconceito que a maioria das pessoas acabam tendo em relação à maconha, né, pelo uso recreativo, é considerado um tipo de droga, principalmente entre os adolescentes, mas por isso que eu gostaria que você explicasse melhor para a gente o uso medicinal, né, da cannabis e especialmente também em relação à doença de Alzheimer, que eu acho que é uma das coisas que a gente mais vê pela internet. Eu gostaria de colocar alguns pontos assim. A substância, se você for fumar maconha, etc., tal, usar essas medicações, por exemplo, em geral, deve-se ter um cuidado médico, né? Mas o uso recreativo, por exemplo, ele não está indicado em pessoas, em adolescentes, ou mesmo medicações que tenham THC. Por quê? Porque ainda é um cérebro em desenvolvimento, né? Acho que o grande problema é esse. Tá. De fato, tem aumento no risco das pessoas terem surtos psicóticos, quem tem a propensão a ter esquizofrenia, desencadear esquizofrenia, né? Que é um tipo de doença psiquiátrica, enfim, por esse cérebro em formação. Então, acima de 18 anos, 20 anos, é o que seria mais preconizado. Claro que não está válido para pessoas com autismo, com epilepsia grave. Aí a gente vê muitos usos na internet, enfim, vídeos. O que a gente precisa ter são substâncias que têm muitos estudos ainda a serem feitos, né? Tá. Se a gente for ver para a doença de Alzheimer, existe estudos bem feitos em ratos, em que você observa uma ação na própria gênese do Alzheimer, na formação das proteínas que são anômalas, que se depositam no cérebro, tudo isso, em ratos, né? Tá. Quando a gente vai passar para as pessoas, os estudos em cognição, então, a capacidade do indivíduo se comunicar, de conversar, de raciocinar, de tomar decisões, etc. Na nossa cognição toda, eles não são suficientes para dizer que vai melhorar alguma coisa. Então, os estudos que têm sido feitos são mais em alterações comportamentais. E os estudos nas alterações comportamentais demonstraram que alguns pacientes se beneficiam e outros nem tanto. Então, não dá para fazer uma apologia, como tem sido veiculado, que é uma substância milagrosa, que o indivíduo que tem agitação ou bate agressividade, enfim, ele vai melhorar com o canabidiol ou com o canabidiol mais THC muito mais rápido ou mais eficazmente do que as outras medicações. É caso a caso. E o que a gente vê é que cada pessoa tem uma resposta numa determinada dose, assim como com as outras medicações que a gente usa habitualmente. Então, às vezes, os vídeos que são veiculados, a gente não sabe se aquela pessoa está sendo adequadamente tratada, né? Se ela estava tomando as medicações nas doses corretas, né? E aí toma o óleo e parece que ocorre um milagre. Eu acho que não existe nenhuma substância milagrosa, seja derivados da cannabis, seja outras medicações que a gente tem disponível, né? As pessoas não têm que achar que é isso, né? Muitas vezes a gente precisa associar vários tipos de medicações, então é caso a caso. Eu acho que o problema maior é que está sendo veiculado cada vez mais, que é uma substância que vai ser bom para tudo, né? É a nova panaceia do momento, né? Tanto é que várias perguntas que chegaram de cuidadores familiares, por exemplo, de pessoas com Alzheimer, as perguntas são exatamente assim: nossa, então, se eu der um medicamento à base de cannabis, pelo que eu estou vendo, vai inclusive regredir o Alzheimer, para ver a confusão, né, que acaba se criando por esse tipo de divulgação, que muitas vezes tem uma tendência, eu diria até comercial, né? Sim, e é uma indústria que tem um potencial de alcançar milhões de pessoas
Então, todo mundo é bombardeado o tempo inteiro Uhum, com isso, com seminários, com propaganda, com tudo, né? uhum, Então, assim, eu acho que tem o seu lugar, eu acho que cada vez mais a gente precisa fazer pesquisas com isso, mas pesquisas de forma ou tratar os pacientes de forma individualizada e não esquecer que tem outros tipos de tratamento e que as pessoas precisam saber tratar, uhum. né? Porque muitas vezes as pessoas que prescrevem não têm a menor experiência com doença de Alzheimer, por exemplo, né? Entendi. E não pode ser Então, desassociado assim, né? é, então assim, você tem que ter uma experiência para lidar com a situação, quando que você tem que mudar a medicação, quando tem que aumentar, quando você vai associar. Então, eu acho que o bom senso é o que prevalece, né? Uhum, Não dá uhum. para recriminar uma substância, não vou usar mais aquilo porque não serve, e usar outra porque vai ser o milagre. Então, pelo que eu estou lhe entendendo, né, e que para o nosso telespectador fique claro, é assim: o uso de medicamentos à base de maconha, o uso de medicamentos da cannabis é um avanço, né, num determinado ângulo, né, num olhar. Sim, Ou seja, porque a medicina está pesquisando e precisa pesquisar muito mais. Mas é preciso ter muita cautela também em relação a isso. Quer dizer, a posição não é contra nem a favor, né? É exatamente. preciso que todo mundo tenha clareza de buscar a informação correta, ética e com acompanhamento médico. Exatamente. Em resumo, é isso. Você resumiu tudo de forma espetacular, como sempre. Porque é isso, não é ser contra ou a favor, é Tá. você exatamente encarar os derivados da cannabis como mais uma possibilidade terapêutica. Eles não vão tomar o lugar das outras medicações, Tá. né? Não existe isso, uma vai tomar o lugar da outra. É mais um arsenal, mais uma substância que a gente vai poder utilizar em Uhum, associação, em determinadas circunstâncias, enfim. Não uhum. é se fechar as portas, né? Tá. Mas sim incorporar a um arsenal que você tenha para cuidar melhor do paciente e da família. E em termos de legislação, no Brasil, nós temos avançado em relação a isso? Como é que é esse comparativo do Brasil com outros lugares no exterior, em relação a esse universo, né, de tratamento com medicação à base de cannabis? Vou falar de dois que são mais próximos que a gente acaba se pautando, né? Tá, O NHS do Reino Unido, que seria o nosso SUS, né? tá. Então, eles incorporaram para uso em epilepsia. E nos Estados Unidos, existem os estados, que lá a legislação é por estados, né? Então, tem estados diferentes de outros, em que Uhum, você tem o uso da cannabis de forma recreativa, e tá. que você vai lá poder comprar, outros para fins de tratamentos, né? Então, dos Uhum. mais diversos fins, entre eles, em alguns estados ou cidades, também para tratamento de doença de Alzheimer, e Ah, principalmente em distúrbios de comportamento na doença de Alzheimer. Existe, tá. acho que, se não me engano, em 9 ou 10 estados existe essa possibilidade, Uhum. né? Mas não é em todos, não é liberado em todos, né? Então, realmente, porque se acredita que não é para, precisa ter mais estudos, enfim. Aqui no Tá. Brasil, acho que uma grande coisa que vai acontecer, que está rolando por esses dias, é Hum, a votação se vai ser possível se plantar cannabis aqui para fins terapêuticos. O que tá. seria fantástico, porque quando você legisla e você cria regras, né? Uhum, Então que você vai ter que ter um cuidado para plantar, um cuidado com o uso dessa substância, com uhum. a insolação, é tudo muito bem controlado. E isso possivelmente vai facilitar maiores pesquisas e também vai baratear as medicações. Então, eu acho que seria fantástico se isso passasse. O risco, em geral, né, que a gente tem sentido aí na sociedade, nos prós e contras, é assim: nossa, se liberar a plantação de cannabis,
em relação a essa área médica, corre-se o risco de mais pessoas usarem para recreação, para entretenimento. No entanto, a área médica tem como, né, supervisionar, fazer adequações, ter critérios, e eu acho que a senhora poderia passar meio que, a gente está chegando meio para o final do programa, as suas considerações em relação a esse universo e o que a senhora, enquanto especialista da área da neurologia, percebe, né, desse universo para o futuro. Bom, eu sou muito otimista que a gente deva fazer pesquisa, né, para descobrir cada vez mais os potenciais terapêuticos dos mais variadas substâncias, né? Eu não vejo problema nenhum, eu acho que tem que ser plantado aqui, porque vai facilitar o acesso às pesquisas e baratear as medicações. À medida que você cria fazendas, locais que você vai ter um controle maior sobre isso. E eu gostaria de finalizar o seguinte: cada paciente tem que ser tratado da melhor forma possível, né? E não adianta a gente ficar com um discurso que a mim me parece um pouco falso, quando a gente tem tanto acesso a álcool, a benzodiazepínicos, né, a tantas substâncias legalizadas que às vezes também são muito deletérias, né? Então eu acho que quanto mais a gente tiver acesso às possibilidades terapêuticas, as mais variadas, é melhor. E em termos de seus pacientes, as pessoas que, em geral, né, a senhora atende, esse assunto tem chegado nos consultórios, tem chegado nos ambulatórios? Muito. Praticamente quase todos os pacientes perguntam sobre isso, sobre o uso do canabidiol, de tanto que é tão propagado, né? Uma propaganda impressionante. E outras substâncias não têm até, mas as pessoas estão muito ligadas nisso. Poucas fazem uso delas, né? Assim, eu diria que um paciente muito bem tratado, com doses, a gente consegue manejar muito bem sem essa substância. Porque, bem ou mal, se você for comprar na farmácia ou importar, você paga, dependendo da dose, por volta de R$2.000 por mês, né? Então, não isso barato, somado... claro. Isso somado aos outros gastos que a pessoa tem com outras medicações, o cuidador, enfim, etc., sai muito caro. Ok. Muitíssimo obrigada, então, pela sua participação, viu? E pelos esclarecimentos nesse assunto tão polêmico ainda. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada a você também, que nos acompanhou até aqui. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br e nos acompanhe nas redes sociais. Beijo, gente. Muito obrigada. Até a próxima.